Boa noite, meu povo, meus irmãos e minhas irmãs. Venho, não da mensagem de homens, mas uma revelação do Espírito Santo, para que eu transmita a vocês uma mensagem que a mim foi revelado, que Deus está magoado, está triste com o povo, principalmente com os pastores e sacerdotes e os padres que estão prestando um falso evangelho ao povo. Deus disse que o povo dele, Deus disse: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. O meu povo está morrendo com pecado no coração. Vejam em Oséias capítulo 4, versículo 1 em diante. Para que vocês possam entender melhor, meu irmão, minha irmã, eu vou falar para vocês em Levíticos capítulo 1 em diante. Deus deu ordem a Moisés para falar a Araão e seus filhos, para que o povo, quando tivesse pecado, era para trazer gado, vacas e ovelhas, com saúde, sem mancha, para que os sacerdotes empunhassem as mãos sobre a oferta e transmitisse o pecado do povo para o animal. Isso era feito de mês em mês, depois de ano em ano. Só que Deus não se agradou mais. Deus não se agradou mais desses sacrifícios, dessas oferendas de holocaustos, sacrifícios sobre animais, sangue de animais. Então Deus tirou o primeiro para estabelecer uma segunda economia. Deus, por amor a nós, Ele trouxe o seu próprio Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo através do corpo da Nossa Senhora Virgem Maria, que Ele veio em carne, sangue e água a este mundo. O Verbo se fez carne, Ele viveu entre nós. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Temos que crer, ter fé na palavra de Deus. Hoje nós vamos viver o Novo Testamento. O antigo regime não existe mais. Nós temos que viver o novo, uma nova economia. Nós estamos no tempo da graça. A nossa salvação é através da nossa fé. Nós temos que ter fé absoluta e verdadeira em Deus, em Jesus Cristo e Espírito Santo. Para que vocês possam entender melhor, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês leiam lá em Hebreus 10, 10, ou Hebreus 10, de 1 em diante, para que vocês possam entender melhor. Jesus Cristo, Ele foi batizado por nós, Ele foi morto por nós e julgado na cruz. Ele foi morto por nós no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos e minhas irmãs, que a única coisa que separa nós de Deus são os pecados. Então eu quero que hoje, todos aqueles que ouvirem essa mensagem, libertem-se agora, nesse exato momento, libertem-se. Passem todos os seus pecados para Jesus Cristo. Arranca tudo isso do coração de vocês e passa para Jesus Cristo. Libertem-se. Porque o Jesus, ele não se agrada de religiões e o povo é fanático em religião. O povo está vendo Jesus Cristo como religião e Jesus Cristo não é religião, a Bíblia Sagrada não é religião. Jesus Cristo é nosso Criador e nosso Salvador. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Transfere agora todo o pecado de vocês para Jesus e limpem-se. O coração de vocês tem que ser branco como a neve. A única coisa que nos separa de Deus é os pecados. Não sejam mais escravos do pecado. Nós somos chamados a ser livres. Nós somos livres. No tempo de Abraão, Abraão teve 2 esposas. Uma escrava, seu nome era Agar. Ela era da terra de Israel. E a outra era da livre, da terra santa de Jerusalém. Nós somos filhos da livre.
Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Deus nos ama tanto que Ele deu a vida dele por nós. Ele morreu no nosso lugar. Eu quero que vocês entendam a partir de agora, entendam isso de uma vez por todas. Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados. Quando Ele estava na cruz, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pois está tudo consumado. Está tudo aniquilado, o pecado não existe mais. Acreditem nisso, meu povo. Tenham fé, meu irmão, minha irmã. Tenham fé em Deus. Para que quando nós morrer desse corpo, nós partir em espírito, nós ressuscitamos e vamos direto para a casa do Pai. O nosso espírito está morto com Jesus na cruz. Espiritualmente nós estamos mortos com Jesus na cruz. Porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida com o diabo. O diabo tinha poder em nós através dos pecados. Mas Jesus pagou os nossos pecados. Ele pagou com a própria vida dele. Nós somos salvos através da água do Espírito e do sangue de Jesus. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista passou todo o nosso pecado para Jesus. Como lá no Antigo Testamento, o sacerdote Arão passava os pecados do povo para o animal ser sacrificado no lugar dos pecados do povo, assim Jesus veio em oferta, em holocausto. Ele veio no lugar do cordeiro. Jesus Cristo deu a vida dele por nós, pelos nossos pecados. Entendam isso de uma vez por todas. Deus quer que eu transmita o verdadeiro evangelho de Deus. Leiam em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A verdadeira religião imaculada, pura e verdadeira. Visitar órfãos e as viúvas. Deus não se agrada de religiões. Deus não se agrada de religiões. Deus quer amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros, puros e verdadeiros de coração. Libertem-se agora dos pecados de vocês e passem tudo para Jesus. Os pastores e os padres, os sacerdotes, eles ensinam um falso evangelho para vocês. Porque eles não querem perder o dinheiro. Eles querem o dinheiro, é ganância, ambição. Esses famosos aí, quando vão fazer show, esses padres famosos, cada show dessa gente aí, eles cobram de 50 a 100 mil reais por show. Só o cachê deles é 20 mil reais. Para se apresentar lá, para falar de Deus para vocês. Eles não estão nem aí para vocês, eles não estão nem preocupados para onde é que vocês vão, se é para o inferno ou não. Eles querem o dinheiro. Abram os olhos, meus irmãos e minhas irmãs, deixem de ser cegos. Abram os olhos, Deus está dizendo: voltem-se a mim. Eu já morri por vocês. Eu já adotei vocês como filhos. Vocês têm passagem livre para o reino de Deus. É só se libertar dos pecados. Passa tudo para Jesus. Passa tudo para Jesus agora, nesse momento. Antigamente, meu povo, entendam, no tempo de Noé, quando Deus mandou Noé fazer a arca, Deus disse: Noé, prepare uma arca, porque eu vou vir com dilúvio. Eu vou exterminar o mundo todo de novo, porque não me agrado mais do povo. Naquela época, o povo não acreditou nas águas, chamaram Noé de louco. Quando veio o dilúvio, Noé disse: venham, meus irmãos, entrem na arca, pois vai vir, a chuva vai vir. Chamaram Noé de louco. Cadê a chuva? Cadê a chuva? Naquela época eles não acreditaram nas águas. E hoje, nos tempos atuais, ainda continuam não acreditando nas águas. As águas que eu me refiro são o batismo de Jesus. Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão através de João Batista. Ele passou todo o nosso pecado para Jesus. Nós sermos purificados, nós sermos santificados. Nós sermos justificados no corpo de Jesus Cristo. Nós e Jesus Cristo somos um só. Jesus Cristo é a igreja, a cabeça da igreja. Nós somos a casa de Deus, o templo de Deus somos nós. O nosso coração tem que se tornar branco como a neve. Só assim nós temos passagem livre no reino de Deus. Põe isso na cabeça de vocês. Libertem-se agora. Aceitem Jesus no coração. Aceitem Jesus no coração. A lei, por ser apenas a sombra dos bens futuros, não sua expressão real,
é de todo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teriam cessado de oferecê-los. Pelo contrário, pelo sacrifício se renova cada ano a memória dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradaram. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro. Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro: tu não quisestes, tu não recebestes com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida juntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com o seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios que todavia não conseguem apagar os pecados, Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou o lugar para sempre à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde espera de hora em diante que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Por uma só oblação ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação, e o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo depois de ter dito: eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor, imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. Acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Está em Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34. Leiam lá, reflitam, pensem. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus, da água e do Espírito Santo, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho do seu próprio corpo. E dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, acheguemo-nos a ele com coração sincero, com a plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma, isento de toda mácula de pecado e o corpo lavado com a água purificadora do batismo de Jesus. Não é o meu batismo que me salva, nem o teu, minha irmã. É o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Quando João Batista passou todo o nosso pecado para Jesus, nós fomos batizados por Jesus Cristo lá no Rio Jordão. Nosso corpo com Jesus Cristo se formou um só. Nós temos purificados, justificados e santificados no corpo de Jesus Cristo. Entendam isso. O meu batismo é o de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi batizado por mim. Jesus Cristo foi julgado por mim. E Jesus Cristo foi morto na cruz por mim, no meu lugar. E por você, meu irmão e minha irmã, para nos libertar do inferno. Acreditem e aceitem esse Jesus Cristo no coração de vocês. Libertem hoje-se. Libertem-se dos pecados. Deus ama tanto nós, que Ele deu a própria vida por nós. O salário do pecado é a morte, e Ele pagou com a própria vida dEle. Nós não devemos mais ser escravos do pecado, nós não somos escravos do pecado. O inimigo, o diabo, ele não tem poder em nós, porque o nosso coração é branco como a neve. O diabo só tem poder na pessoa que tem pecado no coração. A pessoa que não tem pecado no coração se entrega para Deus, de corpo, alma e coração. O inimigo não tem mais poder. Vivam em paz, fazem o bem ao seu próximo, ajudem todos conforme as suas posses. Deem de comer, deem de beber, ajudem com agasalhos os nus, visitem os órfãos e as viúvas, visitem os encarcerados, transmitam a obra de Deus. A obra de Deus é transmitir o verdadeiro evangelho de Deus ao próximo, para que eles também se libertem dos pecados através de vocês que vão orientá-los.
Isso é fazer a obra de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Leiam na Bíblia também, meus irmãos e irmãs, Judas capítulo 1, versículo 16 em diante. Reflitam e pensem. A palavra de Deus está ali. Não sejam mais fanáticos na religião. Levem essa mensagem para os pastores e os padres de vocês, para que eles preguem o verdadeiro evangelho. Porque eles não estão preocupados se vocês vão para o inferno ou não, eles querem só o dinheiro de vocês. Os padres, eles chamam o povo lá no confessionário para se confessar. Venham se confessar, libertem-se dos pecados, venham se confessar. Confessar o quê, meu povo? Confessar o quê? O pecado não existe mais, Jesus já morreu pelos nossos pecados. Libertem-se agora, passem tudo para Jesus. E transformem o coração de vocês em neve, que seja branco como a neve. Não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres. Através do corpo de Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Amém?